Em 1º de maio, o Brasil e vários outros países comemoram o Dia do Trabalhador. Festas nas praças, desfiles, folgas, enfim, é um feriado muito conhecido porque carrega um peso histórico muito profundo. Nesse vídeo, o canal Vozes da História vai remontar as origens do 1º de maio e fazer uma análise do cenário atual. Será que temos o que comemorar? O ano é 1886. Estamos em Chicago, nos Estados Unidos. Já se passou um século do início da Revolução Industrial e as condições de trabalho do operariado continuam extremamente penosas, com salários irrisórios, condições de vida mas muito abaixo do nível de pobreza. E os patrões não reconheciam os direitos dos empregados. Em 1º de maio de 1886, centenas de milhares de trabalhadores foram às ruas protestar. A luta era contra as condições desumanas de trabalho e também pela redução da jornada de trabalho, de 13 para 8 horas diárias. A repressão ao movimento, mas foi tão dura. Tivemos prisões, pessoas feridas, trabalhadores e policiais mortos, e os confrontos eles se estenderam para outras cidades dos Estados Unidos. 3 anos depois, em 1889, no Congresso da Segunda Internacional Socialista, em Paris, era criado o Dia Mundial do Trabalho. Além de ser uma forma de homenagear os mártires lá de Chicago, a proposta do belga Raymond Lavigne era também convocar anualmente uma manifestação com o objetivo de lutar pela jornada de 8 horas de trabalho diário, que ainda era uma utopia. Os operários chegavam a trabalhar até 17 horas diárias. Hoje, cerca de 80 países consideram o Dia Internacional do Trabalhador um dia de folga. Entre eles temos Portugal, Rússia, Espanha, França, Japão. Os Estados Unidos, onde ocorreu a mobilização, inclusive que deu origem à data, não reconhece esse dia como feriado. Nos Estados Unidos, a data é celebrada na primeira segunda-feira de setembro, o Labor Day. Agora, no Brasil, a data é comemorada desde 1895, mas tornou-se feriado nacional somente em 1924, no governo do presidente Arthur Bernardes. Já no governo de Getúlio Vargas, a data vai ganhar uma maior importância. Se você perguntar para sua avó, seu avô, sobre como Getúlio Vargas ele era conhecido, eles vão te desenhar um político bem próximo ao povo, né? Inclusive ele tinha um apelido de pai dos pobres. Getúlio Vargas era um político extremamente populista, né? E apesar de ter entrado no governo através de um golpe em 1930, ele tinha grande apoio da massa de trabalhadores. Então o feriado 1º de maio era perfeito para que o presidente pudesse fidelizar esse grupo apoiador. Trabalhadores do Brasil! A estratégia era a seguinte: todo ano, no 1º de maio, juntamente com os desfiles, com as festas direcionadas ao trabalhador, o presidente, junto com essas festas, anunciava um benefício ou alguma lei, né, em favor da classe operária. Como, por exemplo, em 1º de maio de 1940, ele estipulou o salário mínimo. Já no ano seguinte, criou-se a Justiça do Trabalho, na mesma data, sempre em 1º de maio. Em 1943, foi a vez da consolidação das leis trabalhistas, a nossa já conhecida CLT. A ideia era transformar o feriado do Dia do Trabalhador em celebrações por direitos conquistados. Mas e hoje, hein? Será que o trabalhador brasileiro tem muito o que comemorar? Parece que está muito enraizada essa veia escravagista que nós temos, em que os direitos do trabalhador são pouco respeitados. Para você ter uma ideia, o ano passado, 2019, o Brasil teve mais de 1.000 pessoas resgatadas do trabalho escravo. 1.000 pessoas. Minas Gerais foi o estado com mais fiscalizações e onde foram encontrados mais trabalhadores em condições análogas à de escravo. Isso com toda a legislação trabalhista que deve ser cumprida. E por falar em legislação trabalhista, será que as relações de trabalho estão equilibradas hoje? Será que tanto empregador quanto empregado podem gozar de uma certa estabilidade? Até o mês de fevereiro de 2020, tínhamos cerca de 12 milhões de desempregados no país, segundo dados do IBGE. Somados a isso, uma série de ações políticas vem atacando a nossa legislação trabalhista que, com a justificativa de criar mais emprego,
acabam retirando ainda mais direitos que foram conquistados ao longo do tempo a duras penas. E o objetivo não é colocar empregado contra empregador. O ideal é que possamos unir forças para cobrar do governo medidas que possam realmente beneficiar os dois lados. Porque, gente, a alta carga tributária, a falta de incentivo fiscal e o alto custo ainda para poder manter os empregos, tudo isso vira um balde de água fria no empreendedorismo brasileiro e que não serve a ninguém. Com medidas que resolvam esses problemas, o trabalhador, por sua vez, pode ter a tranquilidade de que sua relação empregatícia pode ter uma maior estabilidade. Isso significa maior segurança para o trabalhador. E o mais importante, sem nenhum direito a menos. Mas se o 1º de maio é um dia a se comemorar, é claro que é. Foram muitas conquistas ao longo do tempo, inclusive parabéns para você que é trabalhador. É sempre bom lembrar que somos uma classe, os responsáveis por carregar essa grande nação aí nos ombros, mas estejam sempre alertas, unidos, engajados, para que os direitos que os nossos pais e avós conquistaram no passado não seja colocado na mesa para políticos fazerem seus jogos. Se é verdade que o trabalho dignifica o ser humano, então a cada direito trabalhista retirado, a cada direito violado, a cada direito trabalhista desrespeitado e cada vez que não nos opomos a essas afrontas, nós perdemos também um pouco da nossa dignidade. E você, o que acha? Deixe também nos comentários a sua reflexão sobre esse 1º de maio. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para que você deixe o seu like. E é muito importante que você se inscreva também no nosso canal e ative o sininho, porque toda semana estaremos abordando temas atuais de interesse geral para que você esteja sempre muito bem informado. Um forte abraço e tenha uma ótima semana.